Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. É com imensa alegria que mais um domingo iniciamos aqui a segunda lição da nova revista da EBD, né? Onde hoje nós vamos falar sobre adversidade traz maturidade. Isso mesmo. Então, ela está aqui para os irmãos poderem acompanhar também. Caso você não tenha a revista, pode me mandar um zap, né? Pode avisar o pastor, pode avisar a responsável pela nossa EBD, que a gente encaminha para você a revista, para você poder ter acesso a ela. Nós nesse período não foi distribuída, né? A revista é impressa, ela está hoje online, em PDF aqui no celular. Então, para você poder ter acesso também mais rápido, fale conosco, mande para nós uma mensagem, a gente então encaminha para você a revista. Eu espero que você tenha desfrutado, né, ou venha desfrutar desse vídeo de forma a acrescentar na sua vida. Eu tenho tido muito prazer em realizar essa EBD por aqui. Quero agradecer muito a todos aqueles que têm acompanhado, aos irmãos que têm mandado mensagem, a todos vocês que têm sido também, assim como eu, abençoados por esse momento. Nossa igreja voltou, nossa igreja já está cultuando de forma presencial. Existe ali ainda alguns espaços de segurança, mas você pode ir lá, pode cultuar a Deus com os nossos irmãos, pode estar junto conosco. O culto pela manhã é às 10 horas e à noite às 18h30. Seja bem-vindo, volte. E a você, amigo de outras igrejas ou de nenhuma igreja, mas que assiste esse vídeo, também sou muito grato, que Deus te abençoe. Espero que esta mensagem aqui, através da EBD, também possa te abençoar. Tá, ok? Quero te convidar, se for possível, a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler, então, do verso 16 ao verso 18. Quero muito que você aí, sendo possível, me acompanhe através da sua Bíblia. Se não for, ouça-me aqui e também a bênção virá até você. Tá certo? Então, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18. É o que está aqui, né, no texto da nossa revista. Então, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida neste dia. Irmãos, a adversidade traz maturidade. Foi escrita pelo nosso irmão Dario Francisco de Oliveira. Uma das coisas muito importantes para todos nós como cristãos, e aí nós temos aqui também um texto na nossa lição que reforça, é a esperança. Nós devemos acreditar que tudo aquilo que fazemos, né, tudo aquilo que somos, todas as maneiras que nós atuamos, nós cremos que Deus está à frente. Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém? E tem um texto lá em Isaías 40, 31a, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então, a gente percebe o quanto, de fato, nós, como cristãos, vivemos ou precisamos viver sobre as orientações de Deus, sobre a fé, a esperança que nos move. A esperança é uma das virtudes, né, que distingue, então, a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Se não fosse a esperança, se não fosse a fé, nós não estaríamos juntos até hoje, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos vivendo esse evangelho ao qual nos foi apresentado numa determinada época. Então, o apóstolo Paulo ele começa a falar exatamente sobre essas questões quando ele cita o fato de que nós devemos estar juntos
né, e entender a mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras. Você conhece um pouco da história do apóstolo Paulo, você sabe o quanto esse homem de Deus passou por situações difíceis. E ele, então, descreve isso, né? Se você quiser saber, está lá em 2 Coríntios 11, 23 a 28. Você vai encontrar lá, por exemplo, né? Foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do mestre que Paulo, então, sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum. Sua autoridade apostólica foi colocada em dúvida. Enfim, irmãos, uma lista de sofrimentos que o apóstolo Paulo viveu. Ou seja, é um homem que viveu as adversidades, né, por estar seguindo a Cristo, por ter escolhido seguir a Cristo. Nos dias atuais, cada um de nós passamos adversidades. Cada um de nós vivemos as nossas adversidades. Mas quando nós podemos ter a oportunidade de olhar os exemplos que são citados aqui, né, a história de Paulo, por exemplo, que é fantástica, a gente pode ter uma ideia, imaginar quanto esse homem de Deus sofreu. E foi uma pessoa convertida pelo próprio Jesus, não é verdade? Uma pessoa que viu Jesus, uma pessoa que entendeu a mensagem de Cristo, uma pessoa inteligente da alta sociedade de Roma, e ele então passa a optar por Deus e a viver aquela situação terrível, né, em que vários momentos passou. Por quê? Porque o seu projeto era levar a mensagem de Deus aos gentios, era mostrar que Cristo era para todos, ou é para todos. Não é mesmo? Pois é. Então, esse movimento que nós vamos observar, Paulo, então, vivendo diversos problemas, né, como servo de Cristo. A adversidade fez-se presente na vida de Paulo, né, durante praticamente quase toda a sua jornada. Fora no dia a dia, o que ele chama de espinho na carne, né? Fora aqueles momentos que ele passava de dores. Então, nós vamos verificar que para tudo Deus tem um propósito, né? E Paulo, movido pelo seu encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa, né, a adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse. Que coisa, né? Pois é. O quanto nós estamos desistindo, irmão? Você tem sofrido como o apóstolo Paulo? Pois é. Paulo não desistiu. O apóstolo foi em frente. Eu acho que nós devemos também ir, não é mesmo? Então, essa é a grande questão aqui, que a gente entenda o papel de Cristo na nossa vida. O papel de Cristo na nossa vida é nos ajudar a ser mais fortes, pessoas mais relevantes para a sociedade, pessoas que façam diferença no meio, pessoas que surgiram para propagar o Evangelho, levar a mensagem a todos aqueles que precisam. Você e eu estamos nesse contexto, você e eu pertencemos a esse grupo. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança. Verdade. É a prova, né, irmãos? É a provação. Quando passamos pela provação, né, pela adversidade, nós somos testados. Testados, irmãos. E aí a gente vê toda a diferença. O autor coloca aqui, né, um momento interessante quando ele fala de um provérbio chinês que diz assim: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. É verdade, né? Então, a prova, né, quando essas pessoas passam pela prova, quando ela vive o seu momento, é que de fato ela se revela, né? Ela se mostra. Quando está tudo bem, né, irmão? Está tudo bem, né? Todo mundo sorrindo, feliz. E quando não está? Quem é você quando não está tudo bem? Quem é o irmão quando as coisas não vão bem? Não é o irmão, a irmã? É aí que vem essa questão. A adversidade é algo que faz parte da vida do crente. No mundo tereis o quê?
Isso aí que você falou. Aflições. Mas o que Cristo completa? Tendes... Hã? Fala de novo. Isso. Bom ânimo. Por quê? Oi? Isso mesmo. Porque eu venci o mundo, ele disse. Né? Então, essa é a questão. É o fato de que você pode superar as suas dificuldades tendo fé, acreditando. Né? Então, o apóstolo passa, então, a cada vez mais mostrar isso através do seu texto, que nós vimos aqui. Né? Segundo o apóstolo, mesmo que extremamente estejamos sendo destruídos, externamente destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas no nosso interior, né? No nosso coração. Então, assim, as pessoas podem estar falando mal do irmão, da irmã, podem estar defamando o irmão, a irmã, o irmão, a irmã pode estar perdendo coisas, bens materiais, pode estar difícil a situação. Todas as pessoas que estão de fora, elas estão vendo isso. Mas isso é o seu exterior. O seu interior não muda. Ele é de Cristo. E o que foi plantado aí, a esperança, a fé, ela está forte, ela existe. Então, Paulo fala exatamente sobre isso aqui, né, no texto dele, né? As questões que foram plantadas, colocadas lá. E eu acho interessante essa questão do comportamento, das mudanças, né? Tem das pessoas, quando vivem suas adversidades, quando vive, né, os seus momentos. Cada pessoa é uma pessoa e Cristo, Deus sabe disso. Deus sabe o que passa no coração de cada um de nós. Deus sabe o que nós suportamos ou não. A palavra de Deus nos diz que não vamos sofrer mais do que possamos suportar. Pois é. Então, por mais que esteja difícil, Deus acredita em você e sabe que você é capaz de suportar. Por mais que você ache que não, Ele mostra que você é capaz de suportar. Agora, isso é muita questão de personalidade, isso é muito você. Tem uma frasezinha que a gente costuma ouvir por aí, e eu penso nela, ela faz muito sentido para esse momento, que diz assim, mostra um pouco sobre o interior, né? A forma como as pessoas são por dentro. Que diz assim, a mesma água quente que endurece o ovo, amolece a batata. Não é verdade? Não é verdade? Pois é. A mesma água quente que endurece o ovo, amolece a batata. Então, é a sua forma interior. É o seu jeito, é a forma com que você é feito. Então, Deus sabe disso. Né? Deus sabe dessas coisas. Então, a adversidade, ela é inevitável ao cristão. Irmãos, irmãs, nós não iremos ficar isentos dela. Nós vamos passar por esse momento. Até porque é aquele momento em que Deus nos prova, é aquele momento em que Deus requer de nós o crescimento. Né? É aquele momento que nós vamos amadurecer, como diz aqui, como está dizendo aqui o título da nossa lição de hoje. Nós vamos amadurecer. Então, ninguém está imune a passar por esses problemas. Nós não vamos deixar de viver essas situações. Né? Então, nós não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Vivemos numa terra de pecados. E o nosso corpo, que é o tabernáculo, ai meu Deus, tabernáculo, ele é perene, ele morre, a gente vai, não, vamos retornar ao pó. Então é importante que a gente saiba disso, é importante que a gente consiga entender, né, o quanto as coisas precisam ser fortalecidas, a nossa relação, o nosso interior, não é mesmo? Então, nesse sentido, crentes incrédulos estão no mesmo barco. Então, ou seja, tanto faz o crente ou não crente, ele vai morrer. Entende? O detalhe é que o cristão morre como? Morre com Deus, vai com Cristo, vai estar com Deus no céu. É isso? Pois é. Por outro lado, então, é importante saber que nós padecemos, né? E as consequências da nossa escolha de servir o Evangelho
E aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Está lá em Filipenses 1:29. Então, sofrer por Cristo, sofrer por Cristo. Então, é isso que é importante a gente entender aqui. No ministério de Jesus, nós vamos encontrar um episódio envolvendo discípulos recebendo uma ordem expressa do mestre para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. É isso? E o que acontece quando eles aceitam, quando eles vão atravessar? Uma tempestade. Cristo estava com eles. Mas mesmo assim eles enfrentaram o quê? A tempestade. Então é importante a gente saber que Cristo, mesmo Cristo estando conosco, nós vamos enfrentar as nossas tempestades. Nós vamos enfrentar as nossas dificuldades. O diferente é saber como, né, nós vamos fazer isso, de que maneira nós vamos fazer isso. Né? O quanto a nossa fé ali, a nossa esperança, ela está fortalecida nessa relação com Deus. Então, todos nós vamos passar por isso. Né? Se você ainda não passou pela sua tribulação, pela sua adversidade, você vai passar. Tá, irmãos? Faz parte da nossa vida. Porque nós estamos em um mundo, né, carnal, nós estamos num mundo de pecados. Nós somos carne. E o diabo ainda está aqui presente nesse mundo. Então, não tem como nós ficarmos isentos disso. Né? A adversidade tem fontes diversas. Aí as pessoas perguntam, de onde vêm as adversidades? A adversidade ela pode surgir por nós mesmos, a partir de nós mesmos. Né? Então, assim, a forma como nós lidamos com as coisas, né? Nós estamos sujeitos a todo tipo de consequência. Então, a adversidade ela pode surgir a partir de nós, sempre que fazemos escolhas equivocadas. Isso mesmo, meus queridos. Quando nós optamos por seguir caminhos equivocados, quando nós optamos por seguir caminhos tortos, a adversidade vem. Então, comece a anotar isso, comece a observar isso. Primeira reflexão sobre a adversidade, por onde ela vem? Ela vem por nós mesmos, porque nós tomamos decisões erradas. O segundo momento vai falar que a adversidade ela pode surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Então, nós nos cercamos de pessoas que provocam situações que levam a gente à adversidade. Traz para nós tribulações, traz para nós dificuldades. E é isso que a gente precisa estar atento. A esse tipo de coisa que a gente precisa estar atento. Né? Com quem nós estamos andando, para que a adversidade não venha até nós através dessas pessoas. Outro ponto, a adversidade pode surgir por uma ação do inimigo. Isso mesmo. Ora, o inimigo ele está aqui nesse mundo. Ele pode aprontar para a gente. Então, existem aqui a ideia do extremo. Paulo falava, por exemplo, do espinho na carne. Né? Então, essa ideia de que é um mensageiro, né? Alguém que está fazendo mal a nós. Porque o inimigo veio o quê? Para roubar, destruir. Então, a gente tem que estar atento, em oração, contando sempre com a proteção de Deus. Outro ponto sobre a adversidade. A adversidade, ela também veio para nos ensinar algo. Então, ela é pedagógica. Na adversidade, nós aprendemos que nós somos pó, que nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Hoje, nós temos muitas pessoas que parece que não veio do pó. Ou elas não entendem que elas vieram do pó, porque elas são prepotentes, arrogantes, são pessoas que parece que, como dizem, né, tem o rei na barriga. E aí essas pessoas, por acharem que tem o rei na barriga, elas vivem uma soberba muito grande. Né? Vivem achando que o mal nunca vai chegar para ela, que ela é melhor do que as outras pessoas. Pois é, a adversidade mostra. Coloca a gente no chão, coloca a gente com o pé no chão, né? Traz a gente para a realidade. Então, ela nos ensina. A adversidade, aprendemos que o mal existe. Isso mesmo.
Algumas pessoas acham que o mal não existe. E tem gente pregando por aí que o inimigo não existe, que é tudo invenção. Está aí a Covid, que não nos deixa mentir. O mal existe. E está aí alguém que criou um vírus, né? E hoje está o mundo inteiro parado, né? Por causa desse vírus, criando um clima horrível na sociedade, pessoas morrendo. No Brasil, mais de 100 mil mortos. Terrível. O mal existe e está perto de nós. Por isso precisamos estar atentos, meus irmãos. A adversidade também, com ela, aprendemos a confiar em Deus. E aí vem aquela questão da sua fé, aí vem aquela questão de que nós precisamos estar atentos e entendermos como o salmista entendeu aqui, ó. Foi no Salmo 119, 71, ele diz: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Podemos chegar a essa conclusão, e amém se chegarmos. O que eu vivi serviu para mostrar Deus na minha vida. Ainda bem, né, meu irmão, minha irmã? Ainda bem. Então, nós crescemos com isso. Nós crescemos, nós aprendemos com isso. A adversidade nos faz crescer também, né? Então, um dos grandes prejuízos desse tempo é a nossa atenção exagerada ao aqui e agora. As pessoas estão muito imediatistas, querem tudo para já. E não é assim que funciona. Preciso ter paciência. Então, olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele está mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Então, as pessoas estão muito naquilo que vê, sabe? É Tomé, né? São Tomé, né? Só acredito vendo. E a fé não é isso, né, irmão? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, se você vê alguma coisa, eu não posso ter fé naquilo, eu estou vendo. A fé é aquilo que eu não vejo, mas acredito que Deus está fazendo na minha vida. Lembre-se, o homem exterior pode estar se corrompendo, mas o interior não se corrompe, porque ele é modificado, ele é modificado e mudado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, que a gente aprenda isso, que a gente aprenda o quanto é necessário entender as mudanças que Deus tem feito na nossa vida, e tudo que nós passamos não é por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas, meus irmãos. Espero que Ele tenha um propósito também para o que você está passando agora. Acredite que Ele tem. Acredite que Ele tem. Se você estiver passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, confie em Deus, você vai vencer isso e vai sair maior do que entrou. Porque Deus é assim. Ele não destrói o homem, ele torna o homem maior do que ele era antes, pela sua imensa misericórdia. Então, Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente, segundo as Coríntios 4, 17b. Exatamente, aquilo que você vive, aquilo que você passa, ao suportar tudo isso, você vai sair melhor do que entrou, né? Então, é importante que a gente entenda que nós não estaremos isentos, né, de passar por tribulações. E a tribulação, ela nos faz crescer, por pior que seja ela. Ela nos faz crescer. A gente sai maior, mais forte. E sabe por quê também, meus irmãos e irmãs? Para que a gente possa ajudar outras pessoas. Para que a gente possa apoiar outras pessoas. Porque a igreja é feita assim. A igreja somos nós, e nós vamos apoiando outras pessoas a partir das nossas experiências. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Ele busca de nós. Que a gente esteja apoiando outros irmãos, fortalecendo outros irmãos. Muitas vezes a gente tem dúvidas em tudo aquilo que nos aguarda, né? E aí eu quero dizer para os irmãos que a história final já foi contada. O fim já foi contado. Se você quer saber como é que a igreja vai terminar, como é que esse mundo vai terminar e como é que os servos de Cristo, né, vão terminar, é só ler o capítulo final do livro que está na sua mão aí, chamado Bíblia. Ali você já tem o final da sua história, o final da minha história, o final da igreja, já está lá. Então, Deus não deixou o seu povo ansioso, pensativo com relação a como seria o seu fim. Ele já antecipou isso. Mas, por enquanto, nós estamos no caminho, nós estamos no meio. Então, meu querido, minha querida irmã, que você possa entender esse momento que cada um de nós temos passado. Que você descubra e entenda que o que nós estamos vivendo
no contexto das adversidades, não é algo que a gente tenha que desprezar, mas é algo que a gente tem que entender como um momento de crescimento para a nossa vida. Porque é assim que Deus faz. Mas Ele não nos abandona. Ele não nos dá mais do que nós possamos suportar. E no final nós sairemos maior do que entramos. Amém? Que Deus te abençoe. Te dê uma semana de paz e bênção. E obrigado por mais um dia. Até lá. Até a próxima.